Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos focar em uma funcionalidade. Quando a gente clicar num card de vídeo, ao invés da gente abrir uma nova aba, a gente vai abrir na nossa funcionalidade de Watch, trazendo o ID do vídeo para que ele possa ser carregado, para que a gente possa dar o play e assistir ele por aqui. Se a gente voltar para Home ou clicar no logo, mesmo esquema. Qualquer vídeo que você clicar, vai ser feito o carregamento dele com base no ID, que é a metodologia que a gente está utilizando para poder fazer o carregamento, tanto da lista de categorias, como para poder carregar o vídeo. Eu vou dar só um corte no vídeo, daí a gente vai para a parte da codificação, para que a gente possa ver o que a gente precisa fazer para implementar essa funcionalidade de rota dinâmica. Retornando para a nossa parte do código, como a gente vai implementar rotas dinâmicas? Observem que quando a gente posiciona a seta sobre um vídeo, sempre aparece o ID dele ao final. Esse ID vai ser usado como referência. A gente precisa passar esse ID de alguma forma. Então vamos fazer as seguintes modificações. No nosso código, nós vamos, por exemplo, pegar aqui o nosso componente de rotas. Aqui em Routes ou Routes, essa rota aqui do Watch está abrindo o nosso componente Watch, que na prática só abre um vídeo já pré-definido. Então se eu clico aqui em assistir, ele já abre um vídeo com base num código que eu passei lá dentro do nosso componente Watch. Mas não é essa a ideia, que a gente tenha um vídeo pré-definido aqui. A ideia é que a gente passe o ID a partir do momento que a gente clica no card. Então o que a gente precisa fazer? Aqui no nosso path, para que a gente possa criar uma rota dinâmica, basta você utilizar dois pontos e o parâmetro que você quer passar. No caso, eu quero que depois do Watch eu tenha uma barra, e eu preciso passar um parâmetro chamado ID. Então, só o fato de eu usar esses dois pontos ID, eu estou passando um parâmetro de ID lá na minha rota, na parte de cima. Tudo bem? Esse é um dos primeiros pontos. Observem que essa é a única rota que tem parâmetros. Como que eu sei que essa rota tem parâmetros? É porque ela usa dois pontos mais um nome em seguida. No caso, o nosso parâmetro vai se chamar ID, que é o ID do nosso vídeo, basicamente. Então, no arquivo routes.js, basta você acrescentar barra, dois pontos, ID, para que a gente transforme essa nossa rota em uma rota dinâmica. Mas é só isso? Claro que não, a gente ainda precisa fazer alguns outros ajustes. No nosso componente Watch, que é justamente no componente que a gente faz a exibição do vídeo, ou precisa fazer a exibição do vídeo, no index dele, eu vou fazer aqui Ctrl S, observem como que está aqui o nosso código. Dentro do nosso iframe, que é o que gera aquele nosso vídeo, nós temos aqui vários parâmetros. Uma das coisas que eu recomendo que a gente faça é vir aqui na frente desse parâmetro width, vou teclar Enter para poder quebrar a linha, vou pressionar um Tab para poder dar um espaço. Aqui na frente do parâmetro src, que é o Source, eu vou teclar Enter para poder quebrar a linha. Aqui em Título, que é Title, vou teclar um Enter também e apagar esses espaços aqui em excesso. Aqui em Frame Border, Enter. Aqui em Allow, também vou teclar Enter. Observem que assim, quebrando, fica mais fácil da gente trabalhar. Lembre-se que a gente está abrindo com base no ID do vídeo aqui. Então aqui, ao invés da gente receber esse número fixamente, a gente precisa receber o ID. Beleza, então quer dizer que aqui eu vou ter que colocar dólar, chaves ou bigodinhos, e eu vou ter que receber o ID do vídeo. Essa é a ideia. Só que para que isso aqui funcione, eu tenho que transformar isso aqui tudo em template string. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar esse conteúdo, Shift bigodinhos, para dizer que aqui eu vou trabalhar com uma instrução do JavaScript aqui no nosso JSX. Aqui eu vou colocar a crase abrindo e a crase fechando o final do código. Ou seja, a gente vai fazer esse ajuste aqui para transformar a nossa propriedade src em uma template literals, para que a gente possa receber um ID. Por enquanto a gente ainda não definiu ele. Como que a gente vai receber esse ID? Dentro da nossa function Watch, aqui dentro do bloco de códigos dela, antes do return, eu vou criar uma const chamada params. Eu estou colocando em inglês, que é parâmetros em inglês, mas você poderia colocar parâmetros, você poderia colocar o nome que você quisesse. Para eu poder receber os parâmetros que são passados aqui na minha URL, usando o nosso React Router DOM, conforme as instruções que tem lá na documentação, a gente precisa chamar o use params, que é uma função. Essa função ela vai
permitir que eu possa receber os parâmetros que são enviados, que pode ser um ou mais parâmetros, não precisa ser necessariamente só um, tá? Aqui no caso, ele está dizendo que não foi definido, então se eu clicar, fizer Ctrl espaço, ele diz aqui que eu posso fazer o import, então eu vou clicar aqui para poder fazer o import. Deixa eu só ajeitar aqui a grafia, pessoal. Use params. Observem que ele adicionou aqui a linha import use params from React Router DOM. Beleza, aqui eu estou conseguindo receber os parâmetros. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter o ID da minha listagem de vídeos. Então, para isso, eu vou aqui, só teclar um Enter para dar uma linha de espaço para ficar mais visível o que a gente está fazendo. Eu vou criar uma const chamada vídeo, que vai receber as informações acerca do objeto de vídeo que tem aquele ID que eu cliquei. Então, de acordo com a capinha lá do card, eu vou clicar, pegar um ID e fazer a consulta se eu tenho aquele ID na minha listagem de vídeos. Tendo, obviamente, eu vou pegar aquele ID e procurar acrescentar ele aqui no nosso bloco de código do nosso return. Eu vou basicamente procurar da nossa listagem de vídeos, que é do nosso arquivo JSON, que tem a listagem de vídeos, eu vou utilizar o método find, que é para eu poder buscar. Cada elemento dessa minha listagem de vídeos eu vou chamar de vídeo, e eu vou usar uma arrow function que vai me dar o seguinte return. Eu preciso que o nosso find retorne o seguinte: do nosso elemento vídeo ID, de cada elemento vídeo ID que for idêntico, ou seja, igual ao que a gente está recebendo em params.id. Então, nós vamos ter uma constante chamada vídeo. Eu vou procurar na minha listagem de vídeos, através do método find, e de cada elemento dessa minha listagem de vídeos, que eu estou chamando de vídeo, eu quero que ele faça a seguinte comparação. Ele veja, do vídeo.id é idêntico ao parâmetro ID que eu estou recebendo? Se for, é o vídeo que eu quero. Beleza? E para a gente ter uma noção do que está acontecendo, eu vou fazer aqui um console.log dessa nossa variável vídeo aqui, dessa nossa constante chamada vídeo. Aqui está dando erro em vídeos porque a gente ainda não fez o import. Obviamente a gente precisa fazer isso aqui. Import vídeos from, que é o nosso arquivo JSON. Então ponto barra. A gente tem que voltar 2 níveis aqui basicamente, para voltar para a nossa pasta JSON, que tem nossa listagem de vídeos.json. Então aqui eu faço o import de vídeos para que a gente possa fazer o find. Então basicamente essas 2 linhas aqui, ó, a gente precisa acrescentar dentro da nossa função aqui, do nosso componente funcional chamado watch. Eu vou pegar os parâmetros e armazenar numa constante chamada params. Eu vou buscar, na nossa listagem de vídeos, eu vou buscar cada vídeo e fazer a seguinte comparação. O vídeo da minha listagem, olhando para o ID dele, é idêntico ao ID que eu estou recebendo no parâmetro? Se for, armazena o resultado desse find lá em vídeo. Como os vídeos são únicos, a gente só vai ter um vídeo ou nenhum vídeo. Tá? Então eu estou fazendo um console aqui na linha 11. Beleza. Então, em princípio, se a gente for lá para a nossa aplicação, ele está dando aqui alguns erros. Né? Ele está dizendo aqui, por exemplo, que o ID dentro do nosso watch não foi definido. Então vamos lá, que é esse ID aqui. Ó. Esse ID como variável não existe. Basicamente o que a gente tem de vídeo, a gente vai ter ID, title, URL, cover e category. Então aqui a gente tem que passar vídeo.id. Então do nosso vídeo que foi encontrado, eu quero receber o ID. Essa é a referência basicamente aqui. Nessa parte aqui do código que ele estava dando um erro lá de compilação. Observem que aqui no caso ele está dizendo que o conteúdo não foi localizado porque eu estou acessando a página watch e eu não estou recebendo nenhum ID. Porém, se eu vier aqui barra e eu colocar um ID que seja um ID existente, eu já coloquei um aqui para efeito de exemplo, ele vai procurar esse ID na lista de vídeos, ele vai encontrar, no caso aqui ele encontrou e conseguiu carregar o vídeo. E inclusive se eu vier aqui e pegar um outro, por exemplo, depois de barra, se eu colocar aqui, por exemplo, um outro código, ele irá carregar um outro vídeo. Lembrando que esses IDs são IDs válidos, sendo que esse aqui ele não conseguiu ainda carregar. Deixa eu ver. Pode ser que esse código não esteja lá na listagem. Provavelmente ele não está. Eu vou pegar aqui um outro código, só para efeito de exemplo. Esse daqui não carregou porque ele não estava na listagem. E inclusive a gente vai ter que depois resolver isso aqui. Beleza, observem, eu coloquei aqui um código válido. Vejam como está carregando tranquilamente. Então, se eu clicar diretamente aqui em assistir, ele sempre vai dizer que não encontrou nada, porque a gente não está passando ainda um ID. Vou voltar lá para Home.
A ideia agora é dinamizar esse processo. Por exemplo, quando eu clicar no card, eu quero passar o ID. Passando o ID, a gente vai lá para o watch. Beleza. Então, basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte. Nós já modificamos a rota, tá ok? Nós já modificamos o nosso watch para que ele possa pegar o parâmetro de ID, possa procurar se esse ID do vídeo está lá na nossa listagem de vídeos e carregar o vídeo de acordo com o ID. Ainda existe um pequeno ajuste que a gente vai fazer aqui, que é o refinamento, mas isso é só depois. Falta fazer o que? Em card, aqui em card, no index, vou fazer aqui Ctrl S para poder salvar. Essa parte aqui do nosso link, a gente vai ter que remodelar isso aqui. A gente não vai apagar tudo de uma vez só, tá? Que senão você pode talvez ficar confuso no que a gente está fazendo. Então basicamente o que eu preciso fazer é substituir esse link, que é da tag A, por um link mesmo, um componente link. Lembrando que esse componente link é do React Router DOM, que a gente trabalhou na aula anterior. Então eu vou clicar aqui para fazer o import. Observem que agora eu estou fazendo o import do componente link do meu React Router DOM. No meu React Router DOM eu necessito ter uma props chamada to. Nessa props chamada to, eu passo entre o bloco de códigos aqui, ou entre aspas, o conteúdo que eu quero fazer a apresentação. No caso, eu vou fazer um link para onde? Eu vou fazer um link para a minha rota. A rota que eu tenho que fazer é essa rota aqui, barra, watch, barra, e aí eu tenho que passar aqui, no caso, o ID. Tudo bem? Então prestem bem atenção qual que é a referência. A referência é essa aqui. Eu tenho que passar para essa rota. Só que do jeito que está aqui não vai funcionar. Eu tenho que transformar isso aqui em template string. Observe que eu já coloquei entre bigodinhos, que é o primeiro passo. Agora eu vou selecionar isso aqui e vou colocar aqui shift crase, espaço, para transformar isso aqui numa template string. E esse ID, na verdade, eu tenho que transformar aqui em dólar e colocar bigodinhos, ID, e fecha aqui. Então eu vou fazer um link para a minha rota barra watch, passando um ID. Qual ID? O ID do meu vídeo em questão que está sendo carregado. Lembrando que esse ID a gente já trabalhou lá quando a gente criou o componente card. Então esse href não existe mais, posso apagar. Esse aqui, rel, também não. Target, também não. IMG, eu preciso. É interessante que eu tenha essa tag IMG aqui. E nos mesmos moldes que estão aqui. A gente só depois dá uma olhada aqui com relação a essa questão da organização aqui dessa nossa tag IMG. Beleza, aqui a gente fechou a nossa tag link. Aqui só está dando um erro porque eu esqueci de fechar aqui, ó, a minha tag link de abertura. Eu esqueci de fechar aqui. Passei a props to, que é para onde vai esse meu link. Tenho minha tag IMG aqui dentro, que é para eu poder ter a capa. Sem capa a gente não vai ter card. Vou salvar aqui no Ctrl S. Qualquer coisa, dê uma pausa nessa parte do vídeo e vejam. O que a gente tem de diferença é que a nossa tag A agora é o nosso componente link. Aqui dentro a gente só vai ter a IMG, que é a capa do vídeo. E a gente passa a nossa rota de watch barra ID aqui. E a gente fez o import de link. Basicamente, essas são as modificações. Feito isso, eu vou só dar uma atualizada aqui na página para poder garantir. Obviamente a gente pode talvez perder alguma coisa de formatação aqui enquanto está processando, mas eu vou só atualizar para vocês verem. Observe que os cards já estão aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro vídeo. Observem que ao posicionar, lá embaixo já aparece localhost barra watch barra, aí tem um ID. Se eu clicar, ele vai para a minha rota watch, para o ID do vídeo, e se eu der play ele vai funcionar. Se eu clicar em assistir, ele não vai encontrar, porque não tem vídeo relacionado aqui. Então o nosso assistir, por enquanto, não tem nenhum ID, né? Volto lá. Vou escolher aqui qualquer outro vídeo. A Terra no Sistema Solar aqui. Observem que ele está aparecendo. Netflix. Vou para o próximo aqui. Por exemplo, as intervenções na dinâmica aqui do clima. Observem que todos estão aparecendo sem problema. Então qualquer vídeo que você clicar, agora já vai para o nosso play. Ou seja, nós temos uma rota dinâmica. Qual que é o problema? O problema é, quando eu vou para a rota assistir, ele sempre está vindo para cá, para uma página não localizada. Beleza, isso aqui a gente pode depois pensar uma lógica para que não aconteça esse problema da gente acessar diretamente essa nossa rota watch. A gente pode, por exemplo, definir um vídeo padrão aqui depois. Mas vamos supor, se eu vier aqui e digitar um vídeo, coloquei o ID lá em cima, ele vai abrir. Mas e se eu colocar um ID que não existe? Tá? Um ID que não existe. Observem que ele apareceu só uma página branca.
Isso aqui não pode acontecer. Então, vou apagar aqui. Beleza. Vou voltar lá para Home. A gente precisa só finalizar para resolver esse pequeno problema. Então, card, está tudo ok. Não preciso mexer mais nada. Vou salvar, vou fechar. Roots, já está tudo ok. Não preciso fazer mais nada aqui. Posso finalizar, posso fechar. Aqui dentro do nosso Watch, dentro do index de Watch, é que a gente precisa fazer um pequeno ajuste. Que ajuste é? Observem que a gente faz aqui o seguinte. A gente, a partir dessa constante chamada vídeo, a gente vai receber um objeto com ID, título, URL, cover e category, que estão no nosso arquivo JSON. Tudo bem? E aí a gente passa ele aqui. Se a gente não tiver um valor aqui dentro, isso aqui vai ser nulo. Ele sendo nulo ou indefinido, aqui a gente vai passar barra nulo ou barra indefinido. E aí o YouTube obviamente não vai conseguir carregar. Então a gente vai precisar fazer uma verificação super simples. Eu vou tirar esse console aqui. Não precisa mais ter esse console de vídeo aqui, não tem necessidade. Eu só vou fazer a seguinte verificação. Se eu não tiver nada definido em vídeo, eu quero que seja feito o que basicamente? Eu quero dar um return e chamar logo o meu componente page not found. Lembre-se que a gente tem esse componente chamado page not found. Eu quero, neste ponto aqui do meu programa, se eu não tiver um vídeo na minha listagem, eu vou dar um return de page not found, ou seja, página não localizada. Observe que eu vou fazer aqui Ctrl espaço, ele não está conseguindo fazer o import, mas isso aqui é um componente igual às outras pages, né? Então eu vou fazer aqui o import do meu componente chamado page not found from, aí eu tenho que abrir. Vou voltar um nível. Observem que eu consegui voltar para as páginas. Então, voltando um nível, eu vou chegar na pasta page not found, que é onde eu vou ter lá o meu componente. E vou finalizar aqui com ponto e vírgula para manter o padrão do que a gente está fazendo. Então faltou só acrescentar essa linha aqui basicamente. Se eu não tiver um vídeo definido, eu quero dar um return para page not found. Salvei. Vamos para a nossa aplicação. Vou atualizar aqui. Beleza. Se eu vier assistir conteúdo não localizado, porque eu ainda não tenho um vídeo definido. Mas se eu clicar em um vídeo, ele vai aparecer. Mas e se eu clicar aqui e colocar um outro vídeo que não existe? Conteúdo não localizado. Se eu voltar para Home, beleza. Ou seja, nós criamos na aula de hoje uma rota dinâmica, que funciona de uma forma bem simples. O nosso card vai passar um ID, esse ID é passado como parâmetro para a nossa URL, e quando a gente clicar nesse card, que vai para uma rota chamada barra watch barra com o ID do vídeo, ele vai abrir o nosso player de vídeo, que é o nosso watch, que é o nosso componente watch, assistir, e ele vai carregar o vídeo correspondente. Voltando lá para Home, beleza. Então, o foco da aula de hoje basicamente era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns outros detalhes acerca do nosso projeto. Se vocês quisessem finalizar o projeto aqui neste ponto, a gente poderia dizer que ele está 99% concluído ou 90% concluído. Que a gente conseguiu fazer uma aplicação bem completa, apesar de não termos trabalhado ainda todos os principais conceitos do React. Eu trabalhei com vocês aqui por enquanto só os conceitos de componentes e propriedades. Trabalhei com rotas também. Então, eu trabalhei 3 coisinhas do React e mostrei numa aplicação. Porém, a gente pode otimizar essa nossa aplicação, trabalhando com contexto, criar uma lista de vídeos favoritos. A gente pode criar um novo elemento aqui. A gente pode otimizar a nossa ação aqui dentro desse nosso link de assistir, porque é um pouco sem sentido eu clicar aqui no botão assistir e aparecer um conteúdo não localizado, né? Tá? Então, tem muitas coisas que a gente pode otimizar, que a gente pode melhorar nessa nossa aplicação. Bem como a nossa lista de vídeos aqui estão aparecendo em várias linhas. A gente poderia trabalhar aqui com um carrossel, ver como trabalho com componente de carrossel no React. Então eu posso mostrar isso para vocês e vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas. Tá? Mas o foco da aula de hoje basicamente era trabalhar com rotas dinâmicas da teste, ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver outros detalhes para poder otimizar e ver outras funcionalidades do React nessa nossa aplicação. A gente pode criar uma aba para a gente poder cadastrar os vídeos, cadastrar categorias, e daí a gente pode explorar os outros recursos que a gente ainda não cobriu ao longo desse curso. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!